Por que existem tantos problemas hoje e os seres humanos não conseguem resolvê-los? O que está por trás disso? O que? A sua maneira complicada de pensar, de agir e de ser. Tudo hoje é complicado demais. Nós vivemos numa era de complexidades tão grandes que os seres humanos não percebem as pequenas e simples coisas da vida. E as soluções dos problemas estão nessas pequenas coisas. Num estilo de vida mais simples, que atente para aquilo que de fato é importante. E aquilo que é importante é muito simples. A importância está nas pequenas coisas da vida que não são consideradas porque os seres humanos vivem de uma forma muito complicada. Os seres humanos hoje são megalomaníacos. Algo para chamar a sua atenção precisa necessariamente ser megalomaníaco, moderno, tecnológico. As pessoas estão seduzidas pela megalomania. E o que é a megalomania? É uma construção mental, não é uma construção espiritual. Porque tudo que é espiritual, tudo que vem do espírito, é muito simples. Se apresenta de uma forma direta e objetiva, mostrando o que é. E quem vive espiritualmente consegue voltar o seu olhar para essas coisas essenciais e resolve os seus problemas, porque resolvê-los é algo muito fácil, muito simples, muito mais fácil do que as pessoas possam imaginar. Mas o problema é que elas vivem num mundo de complexidades. As pessoas veem graça apenas nisso, e não na simplicidade. Porque a simplicidade requer o quê? Renúncia das futilidades. Renúncia de um monte de coisas que não nos servem. Renúncia de todas essas questões que hoje apenas atribulam o ser humano. Que o seduzem, porque tudo isso é megalomaníaco. Só que nisso o indivíduo não consegue encontrar a solução para os seus problemas, porque isso é como água salgada. Quanto mais se bebe dessa água, mais sede se tem. E assim é a megalomania, essa vida moderna. Quanto mais as pessoas experimentam disso, mais elas querem, porque mais aumenta o seu vazio interior, porque mais se desviam dos alvos elementares de suas vidas. Isso é fácil de entender. Quão mais o ser humano se afasta dos objetivos da sua vida, mais fraco, mais descrente em relação a si mesmo ele se torna e se entrega às futilidades como uma forma de compensação, porque o ser humano quer recompensar o seu vazio, o seu sofrimento, a dor, a infelicidade com alguma coisa. Só que isso não pode ser compensado. Há coisas na vida que não podem ser compensadas. Há coisas que precisam ser resolvidas. E como se resolve determinadas coisas? Indo à raiz do problema. Deixando de lado aquilo que não serve, que é secundário, que é fútil, que apenas gera desperdício de tempo e de energias, porque as pessoas desperdiçam o seu tempo e as suas energias com coisas inúteis, com coisas complicadas demais, porque vive-se num tempo onde o que é apreciado é uma mentalidade complexa e difícil. Quanto mais as coisas são complicadas, mais os seres humanos as apreciam, porque existe hoje uma visão errada que confere um valor àquilo que é complexo e não àquilo que é simples. O que é simples é deixado de lado e assim os seres humanos cavam cada vez mais fundo nesse poço de infortúnios, de infelicidades, de tristezas e de frustrações, porque
As pessoas vivem muito longe do objetivo elementar de suas vidas, que é o autoconhecimento, que é o aprimoramento, que é a busca por Deus, não através de religiões, né? Mas através do desenvolvimento interior, do despertar espiritual, que busca pela ligação com as forças, com as energias espirituais, né? Através das quais o Criador, né, se comunica com os seres humanos, não de forma direta, mas através das irradiações que personificam a sua vontade no universo. Deus está fora do universo, acima e fora, mas no universo estão as suas irradiações que representam a sua vontade. E o que os seres humanos podem fazer é captar essas irradiações, utilizá-las corretamente em suas vidas. Então se tornam conhecedores também da vontade do Criador. E isso tudo precisa ser receptado dentro das criaturas. Elas precisam se abrir espiritualmente para essas irradiações, viver de forma mais intuitiva e não apenas racional, né, e corporal. As pessoas hoje vivem para o corpo e para a mente, mas não para o espírito. O espírito requer aquela simplicidade da qual eu estava falando, né? O espírito ele é muito simples. Ele capta as coisas de forma direta e objetiva, mas a mente do ser humano tem a necessidade de complicar tudo, né? E quando se complica as coisas, não se consegue encontrar as soluções para os problemas, como as pessoas hoje não conseguem. Então elas têm uma imensa frustração dentro de si, uma infelicidade, a depressão, e necessitam de compensações para isso. O consumismo, os modismos, drogas, a vaidade, a arrogância, o egocentrismo, todas essas são formas dos seres humanos compensarem o seu vazio interior, a falta de radiações dentro de si. Porque os seres humanos estão fechados para essas irradiações. Estão fechados por causa de uma mentalidade errada, que não permite ao espírito captar essas irradiações, né? Abdrushim disse em sua obra Na Luz da Verdade que o espírito está dentro do ser humano como dentro de um saco fechado em cima, amarrado pelo intelecto. Porque o intelecto, da forma como se desenvolveu ao longo dos séculos, ele é um empecilho para o desenvolvimento espiritual. Porque o intelecto ele busca por coisas complicadas e não coisas simples. Já o espírito, ele requer simplicidade, né? O espírito busca a verdade através da simplicidade. Só que os seres humanos, porque foram desencaminhados, né, intelectualmente, dando valor a coisas complexas e não às coisas simples, não conseguem valorizar a vida interior, em sua maior parte. Os seres humanos hoje têm o seu olhar focado em coisas secundárias, coisas complexas, né? Aquilo que é primário e essencial é muito simples. Isso pode ser captado e é captado intuitivamente pelo espírito. O espírito saca as coisas através de insights, de sacadas, de intuições, através do sexto sentido. As soluções para os problemas, elas aparecem e o ser humano capta isso intuitivamente. Mas por causa de uma mentalidade desenvolvida de forma errada, muito complexa, ou por causa do seu sensualismo, dos seus vícios e das suas paixões, o ser humano não dá atenção a essas coisas simples que brotam dentro dele. Então ele passa batido diante da solução dos seus problemas, porque não consegue valorizar as coisas simples da vida. Para que algo mais simples do que uma intuição que apresenta um direcionamento para o ser humano, uma referência, um apontamento, né? O espírito aponta
direções, né? Mas o ser humano, por causa da sua mentalidade desenvolvida de forma errada, ou por causa do seu sensualismo, não quer dar atenção para essa simplicidade espiritual. Porque o ser humano vive para coisas fúteis, coisas complexas, coisas complicadas. E por isso ele não encontra a solução dos seus problemas, né? É necessário descomplicar a vida. Enquanto que o ser humano não descomplicar a sua vida e procurar a solução dos seus problemas através de teorias complicadas, complexas teorias políticas, filosóficas, econômicas, artísticas, culturais, teológicas, etc. e tal, o ser humano não vai resolver os seus problemas, porque a solução está dentro de cada um. Daquele que se conhece a si mesmo e identifica em seu espírito a solução dos problemas. Isso não é subjetivismo, isso não é relativismo, mas é a abertura espiritual que o ser humano promove frente às irradiações espirituais. É preciso se abrir para elas. E esse processo se dá de dentro para fora, né? O ser humano se torna um conhecedor da sua própria vontade, né, e da vontade de Deus através do autoconhecimento, né? Quando falo da própria vontade do ser humano, não me refiro aos desejos, aos vícios e às paixões referentes ao ego, mas à vontade do espírito, o verdadeiro eu do ser humano. A maior parte das pessoas não conhece o seu verdadeiro eu, né? A maior parte delas vive apenas para a sua mentalidade complexa, os seus vícios, as paixões, a sensualidade, né? Vive para a mente educada de forma errada ou para o corpo, mas não para o espírito. E o espírito, ele é muito simples em sua essência. Ele se manifesta intuitivamente. Mas as pessoas não prestam atenção nisso porque têm o seu olhar voltado para as coisas complicadas da vida, né? Porque as pessoas valorizam mais as coisas complicadas, porque aquilo que é simples, aquilo que é identificado de forma direta, não confere fama ao ser humano, glória, nesse mundo artificial, né? Nesse mundo artificial, o que confere o reconhecimento dos demais é a complexidade, né? Só que a complexidade é o vazio. A complexidade é dar voltas em torno de si mesmo sem sair do lugar. Vocês já perceberam isso? Que a complexidade é dar voltas em torno de si mesmo sem sair do lugar. Assim é a mentalidade complicada do ser humano. Já o espírito, quando ele desperta dentro do ser humano, lhe permite caminhar adiante. Sair desse círculo vicioso, daquele que dá apenas voltas em torno de si mesmo. O ser humano precisa transcender a sua mentalidade complicada e complexa e também os seus desejos e as suas paixões. E como se transcende isso? Vivendo espiritualmente, ouvindo o seu núcleo interior, que busca ligação com Deus automaticamente. Porque Cristo disse, o espírito é pronto, mas a carne é fraca. O próprio intelecto faz parte da carne, né? O cérebro é algo carnal ainda. A mente está ligada ao corpo, mas o espírito transcende tudo isso. E é o espírito que pode se conectar às energias espirituais, à luz de Deus, intuitivamente, de uma forma muito simples, objetiva, né? Mas para isso é preciso ter simplicidade dentro de si, é preciso ser simples de coração. Quem não for simples de coração vai dar demasiada atenção à sua mentalidade complicada ou aos seus desejos corporais. E daí o indivíduo passa longe do espírito, confundindo a mente complexa com o espírito, sendo que a mente é apenas um instrumento, né? Um instrumento que pode ser manipulado
pelo meio externo, ou pode ser manipulado, né? Ou pode ser conduzido pelo espírito. É o espírito que deve conduzir esse instrumento chamado mente humana, né? Mas quem não tem vida interior, quem não tem espiritualidade dentro de si, tem um imenso vazio em seu íntimo e a sua mente é manipulada pelo meio externo, né? Porque o indivíduo, nesse caso, é fraco, né? Ele não tem dentro de si os necessários referenciais para que a sua mente possa ser conduzida corretamente. Então, a solução dos problemas é muito simples. Está dentro de cada um quando ele desperta e se conecta à luz de Deus. Do contrário, o ser humano dá voltas em torno de si mesmo apenas, né? Seguindo a sua mentalidade complexa ou os seus desejos corporais, os seus vícios e as suas paixões. É por isso que as pessoas também não conseguem resolver seus problemas hoje. Fazer o quê? Esse é hoje o destino da humanidade, né? Infelizmente. Uma geração de pessoas que não se conhece e segue futilidades, né? E não busca mais pela essência da vida, pela simplicidade espiritual, né? Pelo verdadeiro eu, o verdadeiro eu. As pessoas hoje são conduzidas por um eu mentiroso, por um eu aparente, por um eu ilusório. E por isso erram tanto em suas escolhas, em suas atitudes, em seus pensamentos, em suas ações. Porque onde não há autoconhecimento, não há nada, né? Onde não há busca, onde não existe a busca por Deus, sobram apenas as trevas. E o mundo hoje está imerso nas trevas. Está imerso nas trevas. Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!